Sejam muito bem-vindos. Todo mundo me ouve bem? Sim. Bom, vamos hoje falar um pouquinho sobre a vida e história de Chico Xavier. Bom, primeiramente, eu queria dizer que nós todos aqui somos muito pequenos para falar dele, né? Eu vou falar apenas de uma fraçãozinha muito pequenininha da vida dele e um big picture, como a gente gosta de falar em TI, que é uma ideia geral de alguns apanhados que ele fez e algumas coisas que realmente mostram que ele era um espírito de muita luz, e a gente tem algumas lições muito interessantes que a gente pode aprender para usar nas nossas vidas. Se um único homem alcançar a mais alto grau de amor, ele será suficiente para eliminar o ódio de todos. Mahatma Gandhi. Ele costumava falar isso. Bom, o Chico ele era uma pessoa, um espírito que ele tinha uma vivência que quase era indistinguível entre dois mundos. Ele não sabia a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele com frequência pedia às pessoas para confirmarem que aquela pessoa ali estava sendo vista. Porque normalmente ele não distinguia se era um espírito ou se era uma pessoa encarnada, que mostrava que ele tinha um grau de mediunidade assim absurdo, extremo. Ele dizia que recebia tudo dos espíritos, né? Mas a gente que estuda um pouquinho mais da doutrina espírita sabe que não é verdade, não é totalmente verdade. Não é totalmente verdade porque quando você ouve ele falar, e a gente vai mais à frente falar sobre uma entrevista chamada Pinga Fogo, ele fala com muita propriedade sobre diversos assuntos que nem todos eles são passados pelos espíritos. Eles são aprendidos através de milhares de encarnações que ele viveu, e ele trouxe essa bagagem com ele. Então, nem tudo que ele recebia era dos espíritos, apesar de ele ter recebido muita coisa dos espíritos, né? Espírito dele e dos outros, né? Então, muito era oriundo das existências anteriores. Então, os hábitos e as reações dele não eram de uma pessoa normal, era realmente como se fosse um extraterrestre. Ele não era um cara que se incomodava com ofensas, com provocações, com críticas. Ele se sentia grato por essas críticas, por essas ofensas e até pelas adversidades. Tudo bom? Então, essa figura, a maneira como ele se portava, parecia muito como um filme de ficção científica. Quem aqui já viu Jornada nas Estrelas? Quem aqui já viu o Spock? Aqui é um extraterrestre de um país, um planeta X, que eu agora não vou lembrar. Ele é um cara completamente diferente da gente, né? Ele é super racional. O Chico não. O Chico ele era super emocional. E ele tinha uma sensibilidade assim impressionante. Ele é considerado o maior médium de todos os tempos e escreveu, por intermédio dos espíritos, mais de 430 livros. E ele só tinha o primeiro grau. Psicografou mais de 430 livros, né? Como um espírito que psicografa 430 livros, só tem o primeiro grau. É o conhecimento que ele adquiriu, as capacidades que ele adquiriu através das milhares de encarnações dele. E é bem provável que ele já não tenha mais a necessidade de reencarnar,
A não ser que seja para ajudar, como Jesus fez, né? Então ele dedicou a vida inteira à arte da filantropia e à literatura para ajudar o próximo. Aqui são alguns dos livros dele. Essa iluminação está um pouco complicada de enxergar, mas é Parnaso, Brasil, Coração. Talvez aqui meu celular esteja melhor. Isso, obrigado. Mediunidade e Sintonia, Emmanuel Amizade, Coragem, A Caminho da Paz, Libertação e outros. Ele foi muito admirado nos seus 92 anos de vida. Foi muito admirado. Ele teve, como eu falei, apenas o primário, mas escreveu centenas de livros. Vários cientistas políticos e cientistas sociais estudaram a vida dele e usaram ele como um caso de sucesso de uma pessoa que dedicou a vida aos outros, exclusivamente aos outros, né? Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1981 e foi eleito o maior mineiro de todos os tempos, o mineiro do século, né, na época. Que ele morava em Uberaba, ele foi indicado como o mineiro do século. Ele podia ter ficado rico, porque ele escreveu 430 livros, mas ele pegou todo o dinheiro das obras e doou para a instituição filantrópica, o que é incrível. Ele podia ter sido milionário, mas era uma pessoa humilde, uma pessoa, como ele gostava de se chamar, pequena. É uma pequeneza que, na verdade, é característica dos grandes. Então, todos os direitos autorais ele doou para as instituições de caridade e viveu até o último dia da sua vida com o dinheiro de aposentadoria sem usufruir de nenhum desses bens. E volta e meia ele tinha camisas furadas, sapatos todos arrebentados. E ele, não tá bom, meu sapato dura, eu bato muito o sapato. Ele já viu algumas entrevistas dele falando isso. E quando os amigos dele achavam que o sapato estava muito ruim, eles doavam o sapato para ele. Mas ele não se importava com isso. Para ele era só instrumento do trabalho. Ele morreu no dia que o Brasil conquistou a Copa do Mundo em 2002 e ele já sabia o dia que ele ia morrer. Ele preveu o dia que ele ia morrer. Ele falou, não, eu vou morrer num dia que os brasileiros vão estar felizes, para não causar muita balbúrdia. Só ele para se preocupar com as pessoas até no dia da morte, né? É muito incrível. Ele exemplificou os ensinamentos de Jesus com perfeição, né? Combinando a inspiração e a sabedoria que vinham dele. E, de novo, essa sabedoria não vinha só dos espíritos, não vinha só de Emmanuel e de todos os outros espíritos que guiavam ele. Que Emmanuel era o espírito que o guiava, né? Como se fosse o anjo na Igreja Católica. Como é dito na Igreja Católica, que o guiava. Que, para quem já leu um pouquinho sobre os espíritos escritos pelo Emmanuel, psicografados, né, pelo Emmanuel, é um espírito de muita, muita luz. Então a sabedoria dele não vinha só dos espíritos, ela vinha dessa vivência antiga. E um trecho que ele psicografou, que eu, se me permitem aqui falar, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Ele psicografou esse trecho, o Emmanuel que ditou e ele escreveu, e realmente é muito bonito isso, né? Tem coisas na vida que a gente realmente não vai conseguir mudar.
A gente não vai conseguir mudar. E tem coisas que vale a pena lutar. E a gente precisa ter maturidade e sabedoria para distinguir uma da outra. Se eu não vou conseguir mudar o ser humano diretamente, talvez seja interessante eu ir no coração dele. Para tentar fazer ele perceber, via as dores dele, o que ele pode transformar. Acho que essa é a minha interpretação desse trecho, tá? Ele era um conjugador do amor na terceira pessoa, ele sempre falava nós precisamos, nós devemos, nós vamos fazer, porque ele nunca enxergava só para ele. Ele enxergava sempre para todos nós, para o público, como um organismo maior, como um grande organismo completo, a terceira pessoa. Né? Nós sozinhos não fazemos nada, nós juntos fazemos muito. Acho que está bem nessa pegada. Então se ele fosse católico, ele seria santo, mas não precisava, porque ele era simples. Ele se importava só com o outro, não se importava consigo mesmo. Ele era simples, se desculpou mesmo por coisas que nunca fez, era gentil com outros, nunca respondeu uma provocação. Eu já respondi muitas. Eu já respondi muitas, e às vezes de forma bem mal criada. E isso é incrível, gente. É incrível a gente olhar para um espírito que chegou nesse nível e pensar assim, nossa, quanto falta para eu chegar lá? Quanto falta? Quanto falta para a pessoa pisar no meu pé ou pisar no meu calo e eu pedir desculpas? Quanto falta para eu tomar um tapa na cara e dar outra face? Quanto vocês acham que falta? Para mim, papo de 1000 anos, fácil. Para mim, né? Estou falando de mim. Então ele se colocou como o menor de todos e contentou-se apenas com o essencial. E foi amaldiçoado pelos que não compreenderam, né, a sua missão e perseguido. A gente vai falar um pouco sobre a perseguição que ele sofreu, né, por multidões. Jesus Cristo foi o espírito mais iluminado que já pisou aqui na Terra. Ele foi a lâmpada que conseguiu projetar esse brilho. Porque ele pegava os princípios de Jesus e repassava para o público. Ele era um grande mestre dos princípios, da luz. Como é que vocês devem entender isso, gente? Conhecimento é luz. Entendimento é luz. Então, o conhecimento que Jesus passou para a gente, muita gente simplesmente ignorou. Ele pegou esse conhecimento, ele pegou essa luz e repassou para as pessoas por 92 anos. Quantos de nós pode dizer que fez isso? Só no discurso, fora o que sofreu na pele, né? Então, ele era um espírito que tinha essa capacidade de receber esse conhecimento e repassar. Os exemplos dele vão ficar nas nossas mentes até o nosso reencontro, se um dia a gente tiver esse grande prazer, né, de reencontrar com ele. Eu espero que sim. Eu gosto de pensar que sim. Ou de me iludir, né, talvez. Daqui a 1000 anos, talvez. Se eu fizer tudo certinho, né? Então ele falava, Deus nos conceda a cada dia uma página da vida nova
no livro do tempo, aquilo que nos coloca nela é por nossa conta. Isso veio dele, né? Deus nos concede uma página nova da nossa vida no tempo. E o que a gente escreve nessa página, o que a gente escreve no livro do tempo, é por nossa conta. Vamos pensar assim, todo dia na nossa vida é uma oportunidade da gente fazer o que tem que fazer direito. Se você não fizer direito, aí é uma opção sua, né? Você tem a oportunidade de fazer todo dia uma boa ação ou um trabalho de uma forma competente. Vamos tentar fazer da melhor maneira que a gente conseguir, né? A gente não é perfeito, mas vamos escrever da melhor maneira que a nossa mente consegue captar. De que vale conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Era uma coisa que ele falava. É bem profundo, né? Pensa nos imperadores romanos. Eles conquistaram tanto, né? Eles conquistaram tantos países, tantas nações. E a alma deles, gente? Como é que tá? Tá bem? Eles estão com a consciência limpa? Será? Creio que não, né? Na cidade do Uberaba estava muito clara a presença. Ele tinha um filho adotivo chamado Eurípides Higino. E quando você vai até Uberaba, as sessões espíritas existem até hoje. Você percebe a presença dele lá até hoje. Não a presença física do espírito, mas a presença da palavra dele, a presença da energia dele, através do seu filho, que ministra palestras e ajuda nos trabalhos. E está muito claro lá que as pessoas entenderam quem ele era e o papel dele, a missão dele, e estão propagando essa missão, se Deus quiser, por muitas gerações, né? A simplicidade dele mostra que ele se preocupa com princípios, né? Não com a materialidade, que é muito sedutora para a gente, né? A materialidade é muito sedutora para a gente, né? Vestir roupas bonitas é sedutor. Ter um carro bonito é sedutor. Ter uma casa bonita é sedutor, né? Eu estou falando porque eu acho mesmo, de verdade, eu não estou sendo irônico. É verdade. É tudo muito sedutor. Mas se a gente gastar toda a nossa energia com isso, o que sobra, né? Não tem essa resposta. É para vocês pensarem. A maioria de nós não atingiu esse nível de consciência, né? Como nós já sabemos. Ele é considerado o maior médium psicógrafo que já existiu. Nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de 4 de 1910, registrado como Francisco de Paula Cândido, porque o amigo do pai dele passou o nome certo e ele entendeu o nome errado. Aí quando ele foi repassar pro cara que registrou, né, o escriba, ele registrou errado. Aí ele ficou com esse nome errado até os 30 e tantos anos de idade, até 1965. 30 não, 55. Em que seu nome foi modificado para Chico Francisco Xavier, né? Ele recebia surras da sua madrinha, Rita, todos os dias. Por que ele recebia surras? Porque ele psicografava mensagens dos espíritos, normalmente Emmanuel, mensagens lindas, né? Mensagens belas, que ele não... A madrasta, por ser uma mulher ignorante, não tinha a menor ideia de onde vinha aquilo. Ela considerava que ele era uma pessoa insana. E por isso dava surras todos os dias. Uma certa vez, uma das penalidades que ela fez pro enteado foi mandar ele rezar 1000 Ave-Marias com uma pedra de 15 quilos na cabeça, com uma criança de 7 ou 8 anos de idade. Pensa, vocês hoje com uma pedra de 15 quilos na cabeça,
eu com 43 anos eu ia ter dificuldade de segurar uma pedra de 15 quilos na cabeça. Imagina uma criança. Uma outra provação que ele sofreu foi... Ele novamente fez alguma psicografia, algum ato de filantropia, e a madrasta falou que ele teria que lamber a ferida de uma criança por 2 semanas, todo dia, e ele teve que lamber. Quem ajudou ele um pouco foi a própria mãe dele, desencarnada, que era muito próxima a ele, eles se comunicavam muito, quase todos os dias, e a mãe dele emanou fluidos do espírito dela para curar a ferida daquela criança, para diminuir um pouco a penitência dele. Deus nos dá missões de acordo com o nosso nível de adiantamento, né? É assim que funciona, a gente nunca é recebido uma cruz maior do que a gente consegue carregar. Então, essa parte aqui eu já falei. As provações continuaram. O pai dele, certo que ele era insano, quis o internar, e um padre pegou ele e falou assim, não, vem trabalhar aqui, né, junto comigo. Aí ele trabalhava adolescente, trabalhava de 3 da tarde até meia-noite, todo dia, para sustentar a família, que tinha 9 irmãos aproximadamente. O pai dele era bem certinho. Ele passava fome constantemente, comia só arroz e chuchu, escrevia na hora do almoço, ele ficava satisfeito por comer pouco, porque a única hora que ele tinha para escrever, para psicografar, era na metade do almoço. Então ele ficava satisfeito porque passava fome. Eu, se dá 12h30, não tenho almoço, eu já fico louco. A gente está rindo aqui só para descontrair um pouco, porque, gente, é absurdo, né? Que esses grandes espíritos sofreram. Ele dizia que era bom, que ele gostava muito de comer, e se ele comesse muito, ele ia se empanturrar e não ia conseguir escrever o que ele precisava escrever para cumprir a missão dele. Em um trabalho de escola, ele foi constantemente alvo de brincadeiras bullying, né? Obrigado, eu tinha esquecido o termo. Foi alvo de bullying e pediram, escreve aí sobre grão de areia. Aí, olha, ele era criança. Olha o que ele escreveu sobre o grão de areia. Ele escreveu no quadro, né? No quadro negro. Naquela época era giz, não tinha esses pilô aqui bonitinho, não. Era giz. Meus filhos, ninguém encarnece a criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequena refletindo o sol de Deus. Vocês percebem a referência? Ele está falando de nós, seres humanos. Ele era uma criança. Eu estou arrepiado, não sei vocês. A classe ficou muda depois que ele escreveu isso e leu para a turma. Mas de onde esse garoto tirou isso? Ditaram para ele, né? Obviamente. Mas é de uma clareza, né? De uma perspicácia que é incrível. Ele se aposentou com invalidez por conta de uma deficiência nos olhos e ainda assim escrevia todos os dias. E ele chegou a ter câncer de próstata. E um dos amigos que era muito espírita ofereceu a ele, não, vamos fazer uma operação para curar seu câncer de próstata. Aí ele falou, não vou fazer operação espiritual nenhuma, porque eu não sou diferente de ninguém. Eu quero ir lá ser cortado e sangrar como todos os outros. Ou seja, ele não via diferença. Não é porque ele é um espírito iluminado e porque ele tem
conhecimento do mundo espiritual e poderia ter uma cirurgia espiritual sem ter que sofrer tanto, porque as cirurgias espirituais não têm corte, né? Ele falou, não. Eu não quero chegar no outro mundo diante dos meus irmãos espirituais e dizer que eu não sofri. Eu não quero ter vergonha de dizer que eu não sofri. Eu tenho que dizer que eu sofri. Eu já falei isso numa outra palestra minha, né? Sofrimento é lapidação. Lapidação é importante para a gente se tornar pessoas melhores. Sofrência não, tá? Sofrência não. Sofrer, existe uma distinção abissal, um abismo de diferença. Sofrer por opção é aumentar a sua carga. Sofrer por uma causa é se melhorar. Aí ele diz, graças a Deus eu não recebi vantagem alguma, sempre tive moléstias e algo gradual que necessito, não quero sentir vergonha de nunca ter sofrido perante os meus amigos espirituais. A sua última internação em 2001, ele viu um raio luminoso no hospital e ele estava sofrendo muito, ele estava prestes a falecer, ele morreu em 2002, né? Esse raio luminoso foi em 2001, que foi uma resposta, na interpretação dele, era a mãe dele, e foi uma resposta às orações dele, veio um raio luminoso, e no dia seguinte ele recebeu alta. E na interpretação dele, a mãe dele veio dar conselhos e aconselhou ele a ter paciência. Tenha paciência, que isso é só uma fase. É uma outra história, eu acho que está mais à frente, mas eu vou dar spoiler logo. Essa é muito legal. Ele estava passando por uma grande provação e ele pediu para Emmanuel, eu falei, Emmanuel, vai nas esferas superiores, pede, por favor, para ir nas esferas superiores e me pedir um conselho para Santa Maria. E aí o Emmanuel trouxe o conselho da Santa Maria e falou assim, isso também passa. Isso também passa. Calma, filho, isso também passa. E né, gente? Tudo passa. Ele tinha uma disposição interminável, mesmo acamado um pouco antes das reuniões filantrópicas, ele acamado e debilitado, os amigos dele vinham até ele e falavam, Chico, não precisa ir hoje, descansa. Ele falou, não, vamos lá, vamos trabalhar. Estou aqui para trabalhar, não estou aqui para descansar. Ele ia fazer o trabalho dele. E mesmo eles achando que ele não conseguiria, ele tinha disposição e fazia o trabalho dele. Aí essa história que eu já dei o spoiler. Tinha uma ocasião que ele tinha... Essa história também é legal. Ele adquiriu, ele era muito pobre, né? Ele adquiriu uma dívida de 11 cruzeiros porque ele não pagou a conta de luz. Aí ele começou a ficar muito preocupado, falou, nossa, 11 cruzeiros, é muito dinheiro, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Eu estou lascado e tal. Como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Aí ele falando com o Manuel, me ajuda, não posso. Não se preocupa com isso não. Daqui a pouco vai estar resolvido. Tudo passa. Aí bateu um homem na porta dele, dizendo que ele fez um trabalho de uma lâmina. Aí ele deu um envelope para ele, toma aqui. Uma retribuição ao seu trabalho que você fez. Quanto é que tinha no envelope? 11 cruzeiros. Por algumas ocasiões ele foi processado por alegarem que as obras que ele escreveu tinham assinatura literária de outros artistas. E poderiam ter, né? Não vinha dele.
E assim, ele sofreu várias acusações de plágio, e uma delas ele estava achando que realmente ia ser preso. Aí ele conversando com Emanuel, que eu seja preso aqui em Minas Gerais, que aqui as pessoas gostam de mim, não deixa eu ser preso numa outra cidade, como São Paulo, como Minas, as pessoas vão me maltratar muito, deixa eu ser preso aqui em Minas Gerais. Aí o Emanuel falou, não, meu filho, não. Você é um galho muito fraco. Você não é que nem Jesus. Você não vai ser preso. Fica tranquilo. Você é um galho muito fraco. E era, né? Ele tinha uma saúde bem debilitada. Não dá para comparar com Jesus, né, gente? Monteiro Lobato até afirmou que tudo que ele escrevia, se ele realmente tivesse escrito aquilo, ele merecia quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. Hã? Né? Em 1980, ele foi absolvido a 5 votos de uma acusação de plágio, né, das obras, e foi preso uma vez. Ele chegou numa cidade de Minas, que eu não vou lembrar o nome agora, e chegou na cidade, você é aquele vagabundo que eu estou procurando, vamos lá, está em cana. Aí prendeu, dizendo que ele parecia com um vagabundo. Aí ele foi preso e tal, aí depois perceberam que ele não era o bandido. Aí ele, Emanuel, vou ficar preso aqui. Fica tranquilo, filho, tudo passa. Aí quando ele foi solto, ele passou só algumas horas na cana, mas quando ele foi solto, ele pediu desculpas. Peço desculpas pelo transtorno que eu causei, de ter me confundido com o bandido. Pensa, se você pediria desculpa depois de ter passado horas em cana por um crime que você não cometeu. Eu não teria. Eu não teria pedido desculpa. Mas eu não sou o Chico, né? Eu teria pranchado a cara do... Eu tô numa palestra, não posso falar essas coisas, né? Hã? Seria a gente pedir alguma coisa, né? Né? Ter sido confundido. Ressarcimento. Né? É processar a delegacia. No mínimo é processar a delegacia. Uma vez ele recebeu uma doação de uma das pessoas que ele o admiravam tanto, um piano. Ele sonhava ser artista. Aí ele contratou uma professora de piano, começou a ter aulas de piano, estava adorando, igual a minha filha que tem aula de piano. E aí um dos amigos dele falou assim, olha, eu acho que esse negócio de piano está te atrapalhando. Melhor você largar esse negócio aí que está te atrapalhando. Aí ele falou, não é que você tem razão? Bom, vou parar. Aí ele pegou o piano que ele tinha acabado de receber, dourado, e doou para a instituição de caridade. Ele era uma pessoa desprovida de qualquer vaidade. Não, minto. Ele tinha uma vaidade, que era a peruca dele. Só essa. Constantemente ele usava uma frase que eu gosto muito, que é eu já li de acordo com alguns autobiógrafos, que Sócrates era o pai da filosofia. Ele nunca escreveu nada, mas ele foi falado por muitos outros filósofos, Platão, Aristóteles e outros, sobre a insígnia do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, né? Tudo que sei, que nada sei. Então ele constantemente usava essa frase de Sócrates, até nos livros,
de conhece-te a ti mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque ele sabia que se ele continuasse usando o piano, ele ia se afastar da missão dele. Ele não podia permitir isso. O que é incrível, que ele conhecia até os defeitos dele, né? Ele conhecia as limitações, as fraquezas. Que pobre daquele que diz que não tem fraquezas, né? Gandhi e Chico eram muito humildes, né? Ele foi questionado, uma vez Gandhi foi questionado se ele sabe perdoar. Gandhi disse que não tem necessidade de perdoar, porque nada afeta ele, nada aflige ele, nada ofende ele. Então não tem necessidade de perdoar. A gente está falando de exemplos absurdamente brilhantes, né, gente? Não, ninguém está exigindo nada de ninguém aqui, tá? São exemplos para nos dar inspiração. Ah, não, agora você não pode permitir que as pessoas te ofendam, não pode se ofender com nada, não. A gente tem que entender que esses grandes espíritos passaram pelo que a gente está passando também. E eles com certeza ouviram conselhos parecidos com os que a gente está falando agora. É muito uma questão de idade também, tá, gente? Idade espiritual. Essa história é muito legal. Eu gosto de contar histórias porque se falar só de fatos fica chato, mas uma história que ele estava no quintal dele e o quintal estava infestado de formigas. E as formigas estavam comendo a plantação dele. E aí ele foi lá conversar com as formigas, parece coisa de doido, né? Foi lá conversar com as formigas. Falei, olha só, tem gente que precisa dessas comidas, dessa plantação. Não faça isso. Vocês estão destruindo a alimentação que é importante para as pessoas. Vamos fazer o seguinte. Estou imaginando a situação, é muito doido, né? Vamos fazer o seguinte. Daqui a 3 dias, vocês vão lá para aquele outro terreno ali do lado. Se não for, aí eu vou ser obrigado a tomar atitudes mais enérgicas. Não precisou, porque depois de 3 dias elas foram. Eles acreditam? E não é o Homem-Formiga da Marvel, não, tá? Sou muito nerd, só eu mesmo para pegar essa piada, né? Outra história é que uma vez um ladrão roubou o quintal dele, roubou todas as roupas que estavam no quintal dele e das irmãs dele. As irmãs ficaram preocupadas. Ai, meu Deus, minhas roupas. Esse ladrão vai vir aqui e vai fazer maldade com a gente e tal. Sabe o que ele fez? Ele pegou um saco de plástico, botou mais roupas dentro, botou no varal, amarrou, botou um bilhetinho. Olha só. Da próxima vez que vier, entra com cuidado. Pode levar, mas entra com cuidado, porque as minhas irmãs ficam nervosas. Não leva, entra com cuidado, tal. Mas sem fazer barulho. O ladrão feio pegou, levou embora, não fez barulho. Seguiu a recomendação. Ai, ai. Outra história que não está aqui na palestra, mas eu lembrei, essa minha mãe que me contou. Uma vez uma costureira não gostava da cachorrinha dele, botou veneno pro cachorro dele. Cachorra, eu acho. Botou veneno. Morreu, né? Morreu a bichinha. Ele foi lá conversar com ela, falei, olha... ela era costureira, né? Não faz isso, você fez não foi legal. Mas tudo bem, toma aqui uma máquina de costura para você. Imagina aquele bichinho que todo dia acorda de manhã, te dá um beijo,
faz carinho, te consola pelas suas dores da vida, alguém vem lá e mata ele. Você seria capaz de dar um presente para esse assassino? Chico era. Essa para mim é a história mais absurda de todas. Absurda não, tá? Vai, é incrível. Chico era uma pessoa celibatária. É como Jesus, né? Ou seja, ele não tinha relações sexuais nem com o sexo oposto, nem com o mesmo sexo. Então, uma das vezes, o primo dele levou ele para um bordel para tirar a virgindade do menino, né? E as meninas, as trabalhadoras, já conheciam ele, ficaram emocionadas, todas deram as mãos e oraram. Então foi a primeira sessão espírita em um bordel, pelo menos em Uberaba, né? Eles fizeram uma sessão espírita num bordel. Só Chico, né? E outra história legal é que uma das mulheres que buscavam conselhos dele, das pessoas que vinham ouvir os trabalhos dele, se apaixonou pelo Chico. Se apaixonou, dizia que amava a voz dele, que era apaixonado pela voz dele. Ele falou: não, minha filha, não é a minha voz que você é apaixonada, é a voz de Emanuel. Você não é apaixonado por mim. Aí ele não aceitou casar com a menina. Ela pediu ele em casamento. E ele não aceitou. Eu não posso. Aí ele foi todo solícito, gentil. Não posso casar, porque isso vai atrapalhar o meu trabalho. Pode dar um... Acho que a culpa foi minha. Vai no zoom, dá o zoom. Pronto. Pronto. Então ele sempre dizia que o trabalho não era dele. Não, esse trabalho não é meu. Esse trabalho é dos espíritos. Eu sou só um fio condutor. Mas não é totalmente verdade, né, gente? É e não é. Porque os espíritos, eles só se manifestam de acordo com a frequência, com a vibração. É coautoria. Um espírito maravilhoso como Emanuel não se aproximaria de uma pessoa que não fosse esclarecida. Então, é uma coautoria, como disse minha amiga. Ele recebia as mensagens e repassava, mas ele só era o fio dessa comunicação por causa de toda essa trajetória, de toda essa história pregressa dele espiritual. Então ele era um veículo dessa luz, assim como a lâmpada de Jesus. Então ele sempre desmerecia essa participação, mas porque ele era humilde e não por ser totalmente verdade. Ele participou de um programa na Tupi em 1971, não era nem nascido, era 8 anos para nascer ainda, chamado Pinga Fogo. Era um programa de perguntas e respostas, bem parecido com o podcast hoje em dia. E esse programa, na verdade, ele tinha um objetivo bem nefasto.
que era desmascarar os entrevistados. E a primeira e a segunda vez que ele se apresentou foram as vezes que mais durou o Pinga-Fogo. Na primeira vez, o Pinga-Fogo durava em média 1 hora e meia. A primeira vez que ele se apresentou demorou 3 horas e meia. E a segunda vez que ele se apresentou demorou 5 horas. Isso não existia na Tupi, nunca. Nem os generais, as celebridades maiores que já pisaram na Tupi nunca tiveram tanto tempo de fala. E Chico teve. Isso está disponível no YouTube, são os links aqui, tá, gente? Se quiser acessar, eu recomendo vocês acessarem. É uma maneira de se acalmar para o que vem pela frente. É ter uma massagem no espírito. É bem reconfortante ouvir ele falar. Então acessem, os links estão aqui, se quiserem a gente disponibiliza. Está aqui o Pinga-Fogo completo, o programa 1 e o programa 2. Tá? Assistam. Ele conta uma história que ele... Não sei se vocês já ouviram essa história, se vocês já viram esse programa. Ele foi pegar um avião e o avião começou a ter muita turbulência, começou a balançar. E as pessoas estavam começando a ficar nervosas e começando a falar alto, se desesperar. Aí ele começou a gritar: ai, meu Deus, por favor, me salva, meu Deus, me salva. E ele contou isso no Pinga-Fogo: me salva, meu Deus, me salva. Aí o Emanuel: por quê? Por que você está gritando tanto? Você não acha que você vai incomodar as outras pessoas e tal? Então, mas você não acha que eu estou tendo risco de morrer aqui? Correndo risco de morte? Tá tendo sim. Então eu vou continuar gritando. Eu falei: não, morra com educação. Morra com educação. Ele fala isso na palestra, na entrevista. Morra com educação. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? O link vão estar disponível no WhatsApp? Eu mando para vocês. Quem quiser que eu mande o link, tá? Quem quiser que eu mande material, eu mando material. Esses são alguns dos livros que ele psicografou. Estão aqui 3, 4, 5, 6, 7 livros. E esse aqui é um audiolivro que também está no YouTube, que é uma bibliografia dele. É muito legal para quem está fazendo outras coisas e não consegue só abrir o livro e folhear, que está, por exemplo, dirigindo, que não dá para ler, dá para dirigir e ouvir ao mesmo tempo, que é muito legal. Então, grande parte da palestra foi inspirado nesse audiolivro, O Homem que Falava com os Espíritos. Bibliografia muito bem... É um audiolivro. Então, é muito legal para quem não consegue só pegar o livro, quem às vezes não consegue comprar o livro, né? Porque por mim eu tinha 1 milhão de livros. Por mim eu tinha 1 milhão de livros. Bastante livros aqui na nossa biblioteca. Se eu não me engano, tem em média uns 8 livros tipo Xavier para quem estiver interessado na biblioteca lá embaixo. Boa. Então, ele tem 430 livros. A gente não consegue comprar 430 livros, né? Principalmente de um autor. E eu me interesso por muitos livros diferentes. No YouTube tem muitos audiolivros disponíveis gratuitos. Você pode simplesmente ouvir. Então, é uma ferramenta bem legal para vocês, tá? Bom, se não tem dúvidas, obrigado.